Olá pessoal, graça e paz. Eu quero mostrar neste vídeo como eu fiz o jejum de Daniel. Vou mostrar alguns pedaços, alguns trechos aí deste propósito. E no final do vídeo eu quero falar como eu fiz o jejum de Daniel, tá bom? Espero que vocês gostem e esse vídeo seja muito edificante para a vida de todos que ouvirem este vídeo. Amém? E naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E é isso, pessoal. Então, nós estamos aqui começando. Vou colocar aqui no nosso calendário. Hoje é 3 de março e nós vamos estar encerrando dia 23 de março. A nosso propósito, a nossa consagração. E que Deus possa nos abençoar durante este período. Serão períodos de quebrantamento, meus irmãos. É muito importante isso, nós voltarmos para o Senhor nosso Deus, se atentarmos, para o seu mandamento, para a sua voz. Amém? Graça e paz a todos. Então eu estou aqui, já vim na nossa escola dominical e eu estou começando aqui o nosso jejum de 21 dias. Eu vou explicar no decorrer desse jejum o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, quais são as minhas restrições, tá bom? E eu já vim agora aqui na escola dominical, hoje é 3 de março e eu sei que Deus tem para esse mês vitórias, amém? E aí eu vou explicando para vocês como que eu fiz esse jejum, tá bom? Deus abençoe a todos. Pessoal, tá aí também um pouquinho do nosso batismo, eu quis gravar aí, eu estava nesse período de consagração e eu estava nesse culto da manhã, que foi um batismo, e eu quis gravar aí para vocês também, para vocês verem um pouquinho do nosso batismo, desse momento tão importante da nossa vida. Ei, pessoal, estamos aqui então, depois de ter findado o nosso jejum, e eu decidi gravar para vocês como foi esse período de jejum, que eu passei, até para incentivar a todos a realmente tirarem momentos e fazerem propósitos com Deus, de consagração, de jejum, de oração. Isso é muito importante. E esse vídeo, desde o começo, como eu já falei para vocês, e foi gravado, está sendo gravado para motivar, incentivar. Amém? Então vamos lá. Foram 21 dias que eu decidi fazer de jejum, foram 21 dias, e eu decidi comer somente cereais e frutas e legumes. Tirei todo tipo de gulosema que às vezes a gente gosta de comer, no nosso dia a dia, pão, carne, nenhum tipo de carne eu comi, sucos industrializados, nenhum tipo de suco industrializado, apenas mesmo sucos naturais, tá? Com pouco doce e também as frutas e legumes. Então foi difícil esses 21 dias, porque você tem costume, de ter aquela sua alimentação diária e de repente a gente muda. Eu não sou muito de fazer dietas, eu não gosto de fazer dietas, eu confesso que eu não sou fã de ficar fazendo dieta, mas quando é um propósito com Deus, aí sim eu faço e me esforço para aquilo. Mas falar assim, eu vou fazer dieta eu mesma, eu não gosto de fazer para fins assim comuns. E até eu estou falando isso, mas
É bom sim a gente ter a dieta, mas isso eu tenho que me melhorar, né? Me melhorar. Mas assim, a questão do jejum eu gosto sim e gosto de estar fazendo assim esses propósitos. Mas enfim, então foram 21 dias de muita oração. O jejum também ele tem que ser regado de oração, de consagração, de, de renúncias. Você deve falar menos, eu acho isso muito importante. A Bíblia diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Então é muito importante durante o jejum também você se abster de ficar falando muito, né? E tirar momentos mesmo de oração e de busca, né, de louvor, de adoração, isso é muito importante. Senão vira uma dieta, né, pessoal? Fica sem comer aquele período. Outra coisa, eu não sou muito de fazer jejuns prolongados, igual esse, assim, de 21 dias, de 50 dias, de 70 dias, de um mês. Eu não sou de fazer esses jejuns muito alongados, porque eu acho que é um período que você corre riscos de estar quebrando aquele jejum. E aí, de repente, você faz aquele jejum muito prolongado e aí quebra e não valeu de nada, não é verdade? Então eu prefiro fazer, geralmente eu faço no máximo de 7 dias, ou mesmo o jejum absoluto, eu gosto muito de fazer durante, às vezes, um dia, é, durante um dia, no máximo, com uma janela de alimentação também, dá para fazer uns 3 dias. É igual o pessoal costuma falar, né? O pastor Luciano Subirá, eu gosto muito dos estudos dele sobre o jejum. Eu aconselho vocês lerem o livro do pastor Luciano Subirá sobre a cultura do jejum, é muito importante. Então ele até fala, seu jejum, suas regras. Então é muito importante quando você for fazer um jejum, você estipular suas regras, colocar lá, se você quiser até anotar para não esquecer nada, isso é muito importante. Mas o jejum ele traz muito benefício mesmo para a nossa vida espiritual. Lá quando você vai ler em Daniel ele começou o jejum e disse que no começo do jejum dele, a gente pode ler lá como eu li aí no começo, o anjo Gabriel saiu, foi dado a ordem para que ele fosse lá em Daniel e revelasse toda aquela visão que Daniel estava tendo. Daniel começou a fazer a consagração, fez a consagração dele em prol da revelação das visões que ele estava tendo. E diz que no começo, logo no começo, saiu a ordem. Olha que coisa tremenda. Mas diz que tinha impedimento, diz que o principado da Pérsia impediu. Então Deus deu ordem para que o anjo Miguel, para que o Miguel, que é um arcanjo, lutasse a respeito de Gabriel. Olha que coisa tremenda. O mundo espiritual, pessoal, ele é mais real do que a gente imagina, né? Quando você está nesses propósitos, o inimigo ele luta, ele tenta te intimidar, ele tenta atrapalhar, mas Deus sempre ele vem com a tua mão, porque ele vê o seu coração, ele vê a sua atitude. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então nós devemos chegar até a Deus. A palavra diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Que coisa boa, que maravilha, né? E eu estou comentando a respeito do jejum, pessoal. A Bíblia diz que quando a gente jejuar, não deve sair falando um para outro. Não, não. É em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, assim, é importante também quando você estiver em jejum, estiver mais retido, não ficar querendo mostrar para as pessoas que você realmente está jejuando, porque isso é para Deus, né? É a mortificação da sua carne. Mas eu estou abrindo aqui esse vídeo, estou falando, por quê? Daniel jejuou, não é verdade? E ele contou para alguém que ele jejuou, porque está lá escrito lá no livro dele, para todo mundo e para exemplo, né? Então, de alguma forma, foi declarado, foi falado como foi feito o jejum dele. E quem com certeza comentou foi ele que fez o jejum, né? Então, eu quero deixar esse vídeo para motivar, tá bom, pessoal? Para incentivar e para ser um exemplo aí para todo mundo jejuar. Durante este período, o Senhor realmente nos agraciou, nos abençoou, sim, tá? Nós estávamos aí com um problema com o carro que a gente tinha batido e eu precisava muito do carro para poder levarmos
para a gente fazer a obra do Senhor na nossa igreja. Onde nós moramos é um pouco distante da nossa igreja e nós precisávamos desse carro. Então eu quero deixar relatado isso, que eu senti o cuidado de Deus, e eu creio que foi também através desse propósito que eu estava fazendo, Deus moveu isso para nós. De repente, se eu não tivesse nesse propósito, nada disso teria acontecido. Então, um certo irmão sentiu no seu coração de emprestar o carro dele. O nosso carro foi para a oficina e ele sentiu, o carro que estava com a gente, né, foi para a oficina, e ele sentiu de emprestar o próprio carro dele, né, de uso dele para nós, dizer que ele estava orando e sentiu de emprestar para nós. Que coisa, né, gente? Às vezes para muitos pode ser assim, mas que testemunho assim, né? Simples, mas para mim foi tão importante, porque eu senti o cuidado de Deus para conosco, né? Deus, ele é Deus de detalhes, ele vê todas as suas aflições, ele conhece a sua vida muito bem, ele conhece a nossa vida muito, muito bem, ele sabe da nossa necessidade, apesar que ele quer que você ore, que você fale com ele, conte para ele as suas necessidades, né? Tem gente que fala assim, a gente tem que ficar, esse pessoal que só ora pedindo, pedindo. Uai, gente, a gente realmente tem que chegar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos chegar a Deus, entrar em seus átrios com ações de graça. Então nós devemos adorar, né? Assim como começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Deus, né? Que estais nos céus. Ele começa engrandecendo ao Senhor. Nós devemos sim, sempre engrandecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Mas nós devemos também relatar, sim, os nossos problemas, apesar que Deus já conhece, mas devemos relatar, sim, os nossos problemas, porque a Bíblia diz que nós devemos orar, elevar, fazer conhecida diante de Deus as nossas necessidades. Está escrito isso lá nas cartas do apóstolo Paulo, que nós devemos deixar conhecidas as nossas necessidades. Então, é importante sim, você estar sempre falando com Deus. E diz que o juiz iníquo também fala, que agora eu não vou lembrar direito onde está, mas está nos evangelhos, que a mulher insistiu tanto, 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 e o juiz iníquo, até um dia que ela insistiu tanto, ele deu para ela a sentença a favor da vida dela, né? De tanto que ela insistiu. Imagina Deus, que é um juiz perfeito, santo, justo, diz que o seu trono é baseado em justiça. Que coisa maravilhosa! Quanto mais o nosso Deus vai fazer por nós quando Ele ver a gente se humilhando, buscando a sua face, não é verdade? Então, assim, o jejum ele faz muito bem para a nossa vida espiritual, faz muito bem, muito bem, muito bem. Para o nosso corpo físico faz muito bem. Eu aconselho vocês novamente, leiam o livro do pastor Luciano Subirá, que é uma benção, tá bom? Leia o livro dele, que vocês vai incentivar vocês a jejuar, né? Então foram períodos assim, não foi fácil, como eu disse, a gente tem o costume da nossa alimentação diária, então assim, você procura de manhã aquela alimentação, não tem, chega meio-dia, não tem, é difícil, gente, realmente é um sacrifício, né? Então é um jejum bem parcial, né? Não é um jejum absoluto. Eu deixei, igual eu falei, a alimentação apenas os cereais, tá? O que for da terra, e frutas, legumes e sucos naturais, né? Eu deixei. Mas eu me reservei aí de comer carnes, ovo, que a gente tanto gosta, né, pessoal? Então, não é fácil você ficar 21 dias assim, para quem tem costume de comer assim, alimentar dessa forma, não é fácil. Mas eu amo também, pessoal, fazer o jejum absoluto, sempre, igual eu falei, sempre eu faço mesmo o jejum absoluto, que é de nem beber nada, nem comer nada. E se eu falo, pessoal, não é para me mostrar, para me gabar, eu quero incentivar vocês a jejuarem. Deus tem planos para cada vida. E quando Ele vê a gente fazendo sacrifícios, né? Ele realmente ele vê o nosso coração, né? Como a palavra de Deus diz no Testamento, né? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Deus quer ver sim, Jesus pagou o preço, pessoal, foi de graça. A salvação, ela é gratuita. A partir do momento que você aceita Jesus como seu salvação, é de graça para você. Mas as demais bênçãos e a sua vida com Deus, a Bíblia diz que o céu também, ele é
pego com a força, é por força, né? Então as demais coisas têm que ser mesmo com sacrifícios, com propósitos. Deus quer ver isso também de nós. Se o próprio Deus entregou o seu filho por nós numa cruz, a gente não vai entregar nada e vai, né? Então eu acho que os sacrifícios, os jejuns, Deus agrada demais, né? De sacrifícios. E outra coisa que eu queria dizer também, tem muitas pessoas que falam que o jejum não muda Deus. Eu concordo em partes, assim. Por quê? Porque realmente Deus é imutável, não é verdade? Deus ele é imutável, ele não muda. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, será para todo sempre. Tudo são feitos para ele são todas as coisas, né? Mas quando você está nesse propósito de humilhação, o coração de Deus ele muda sentenças, né? Como foi com Nínive. Nínive é um grande exemplo para nós sobre isso. Deus estava determinado a acabar com a cidade de Nínive por causa do seu pecado, da sua transgressão, que antigamente no Velho Testamento era assim, né? Então, agora no tempo da graça, depois que veio Jesus, as coisas são mais tranquilas, mas naquela época, Deus realmente ele é justo, né? Então, Nínive foi um grande exemplo que foi deixado para todos nós, foi a questão da cidade de Nínive. E diz que Jonas ele foi lá e trouxe lá a palavra para a cidade de Nínive. Não é verdade? Quem pode ler lá sobre o profeta Jonas, e ele passou pela cidade falando que Deus destruiria a cidade. E o povo se arrependeu e disse que eles entraram em jejum, se eu não me engano, foram de 3 dias de jejum, de choro, de humilhação, de muita coisa, assim, de busca. E diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer na cidade de Nínive, que ele ia destruir a cidade de Nínive. E diz que Deus se arrependeu. Então, na realidade, o coração de Deus mudou, né? Mudou. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando que o jejum não muda Deus. Realmente, Deus é imutável, mas muda sentenças, né? Eu creio muito assim, como está escrito lá em Jonas, né? A sentença ela foi mudada. Então, coisas são mudadas, né? Pode ser revogado aí grandes sentenças sobre a sua vida, a respeito da sua vida, da sua história, podem ser mudadas sim. Deus muda sentenças. E o jejum, ele toca o coração de Deus. Então, eu aconselho a todos mesmo, né? Independente de se você receber a bênção, se você não receber, é muito importante, pessoal. O cristão, hoje em dia, nós estamos nos últimos tempos, né? Nos tempos mesmo do apocalipse aí, da vinda de Jesus, nós estamos nos últimos tempos. E antes disso, do avivamento também que vem para a igreja. Então, Deus quer ver você com propósitos de consagração, de renúncias, né? Também eu deixo aí para vocês, depois eu vou deixar aí, eu vou procurar onde está. Eu já tenho até no nosso canal que fala sobre o jejum que agrada a Deus. Também não adianta você abster de alimentação, mas não fazer o que mesmo a Bíblia quer que você faça, né? A palavra de Deus quer que você faça. Que soltes as ligaduras da impiedade, que não fale mal das pessoas, o estender do dedo, falar vaidade, que quando você ver o nu, você vistas. O jejum carrega tudo isso também, né? Não é só passar fome, não é só abster de alimentação, é toda uma vida de consagração, amém? Então, isso é muito importante. E como eu disse, nós estamos no fim aí, no fim das coisas, nós devemos realmente se revestir da armadura de Deus. Como Efésios fala, e nós só se nos revestimos da armadura de Deus através do jejum, da busca, da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Isso aí te reveste, né? Do capacete da salvação, da espada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça. Isso tudo a gente consegue se revestir dessa armadura através dos propósitos da consagração, do jejum, da oração, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham realmente... esse vídeo tem sido edificante para a vida de vocês. Eu faço de todo o meu coração, Deus sabe disso, de todo o meu coração. Incentivo a todos vocês a tirarem propósito de oração. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês.
Amém? E até o próximo vídeo, se o nosso lindo Deus maravilhoso quiser.